Pode se sentar, querido. Na semana passada eu cheguei a comentar aqui que eu entendia que Deus queria que eu ensinasse um pouco sobre igreja, sobre o que é a igreja. E essa semana eu fui ler a carta dos Coríntios. Ontem, querido, eu estava vendo, eu não lembro quem me mandou um vídeo, alguém que não é daqui. O pastor mandou um vídeo, postou um vídeo em grupo assim, sobre igreja, na verdade sobre o Billy Graham. E aí aquele vídeo estava postado num link de uma página do Facebook. E aí eu entrei, vi o vídeo, e embaixo tinha uma chamada para um outro vídeo, que era sobre uma igreja gay. E eu comecei a ver e ver como absurdo foi ficando a coisa, a ponto de quão distorcido fica a palavra, de como as pessoas vão cada vez mais sutilmente moldando a palavra ao que elas querem. E é fácil a gente olhar para isso, é fácil você identificar isso quando eu te falo, ó, tem uma igreja que não tem pastor, é mãe store, eles falam. E tem os casamentos, e tem tudo. E você vai falar, meu Deus, que corrupção da palavra. A igreja não era isso no princípio. Aí a minha pergunta é, qual é o teu princípio? Porque é fácil eu falar, avançaram o sinal, passaram do ponto, mas qual é o teu ponto? Porque assim como eles criaram pontos que atendem à expectativa deles, todos nós podemos ter criado. Você criou o teu ponto de partida de o que é a igreja, e é dali que você caminha. E tudo que infringe essa regra que você criou para você é pecado, é absurdo, e quanto mais longe fica da tua regra, mais escandaloso é. Mas a medida completa é Cristo, a medida perfeita é a igreja que Ele estabeleceu, e não a que nós estabelecemos. Por isso, por mais que a gente volte atrás, eu saí da religião, eu voltei atrás, mas como atrás você voltou? Você voltou ao princípio? Ou você aboliu aquelas coisas que você permitiu da revelação que viessem até você? Eu parei de beber, eu tive essa revelação, parei de fumar, eu parei de usar droga, eu parei de me prostituir, tá bom, mas você escolheu então qual é o ponto do caminho que você volta atrás. Então isso é moral, não é espiritual. Isso é saciando a tua alma. Para a tua alma, ela está em paz, porque você disse para a tua alma, eu não bebo mais. Você disse para a tua alma, eu não me prostituo mais. E aí você está em paz com você mesmo. Isso não significa em nada que você voltou ao princípio, que você voltou ao que Jesus estabeleceu. E o risco disso, e o problema disso é você estar se iludindo e vivendo a mesma mentira que esses homens estão vivendo naquela igreja. A mesma coisa. Você acha que aquele cara vai para o culto e sai dali condenado todo domingo de manhã? Você acha que ele sai dali com o Espírito Santo metendo um martelo na cabeça dele que ele está em pecado? Não. Se ele não faz com ele, ele não vai fazer com você. Por quê? Também não faz. E ele descansa porque ele vai para aquele culto e ele se sentiu rejeitado a vida toda. E quando ele chega ali, tem uma mulher que abraça ele e fala, Jesus te ama. E ele sai dali chorando, Jesus me ama. Eu sou do jeito que eu sou e Jesus me ama. E o mesmo acontece com a gente. A mesma coisa. Não é nem em níveis diferentes, é só em pecados diferentes. Porque o pecado te afasta de Deus, independente do nível.
Ele te afasta porque Ele é santo. E sabe por que Deus te afasta? Pelo mesmo motivo que Ele tirou Adão do Éden, por proteção, não por condenação. Ele tirou dizendo, porque se ele comer da árvore da vida, aí lascou, aí não tem redenção. Então, para proteger, Ele afasta. Porque o pecado, quando chega muito próximo da luz, consome, mata. Isso acontecia com o sumo sacerdote no templo. Se ele entrasse em pecado naquele lugar, ele morria, porque ele estava se apresentando diante do Senhor. E a luz intensa do Senhor queimava. O Senhor mantém certo distanciamento da gente, com relação à sua imagem plena, por proteção. Por isso que hoje nós vemos em partes, a Bíblia diz em Coríntios, e no céu, um dia nós vamos vê-lo face a face, por inteiro. Lembra quando a solda queimou meu olho lá no Paraguai? O que Deus falou comigo, se a solda, se a luz disso queima a retina do teu olho, você imagina o que é a minha presença? O que é a luz da minha presença para quem se apresenta? É por isso que existe esse espaço, e o Senhor se manifesta em multiformas, em multiforme graça. Ele filtra a presença dEle. E muito do que talvez alguns podem não estar conseguindo avançar e entrar em lugares em Deus, é por isso. Porque existem áreas na vida, existem coisas ainda que impedem essa manifestação. Só que o ponto de partida que você estabeleceu na tua vida para estar tudo certo, não foi o princípio. Foi um que você definiu. Foi um que você sentou com a tua alma numa mesa e acordou. Eu vou até aqui. Então vai doer um pouco, você falando para a alma, aguenta aí, vai doer um pouco, mas eu prometo que eu não passo daqui. E cada vez que Deus tenta, através de mão de homens, avançar um ponto, você fala, epa, o meu ponto é aqui. Aqui está estabelecido. Você não confessa com a tua boca, mas você vive isso. Fugindo pelos cantos. Quando aquele ponto bate de frente com você. A dificuldade de entender isso também é porque a gente senta às vezes e quando começa a falar sobre um assunto, a gente fala, eu sei disso aí mesmo. Amém. Você já começa a dar amém, glória a Deus. E Deus está querendo falar com você. E você já está tomando aquilo como uma mensagem para você pregar, para você tomar como uma verdade, para anotar, para marcar, para qualquer coisa. E não se atenta que às vezes Deus está falando, eu quero falar com você sobre isso. Com você que estabeleceu o teu ponto referencial. E eu quero que você veja coisas que você não viu ainda, mas você não consegue ver. Por isso que é tão difícil Deus lidar com homens que já cresceram. Porque tudo que ele ouve, ele já ouve, é verdade. Ele já ouve como se ele estivesse naquele lugar e nem se permite ouvir mais o Espírito. Porque já cauterizou. Era uma ferida que era para ser curada pelo Senhor. Mas foi cauterizada, fechou, tapou, mas está lá dentro ainda. Não foi limpo, não foi tratado, só parou de sangrar. Eu vou falar sobre a igreja hoje, não sobre a igreja que a gente conhece. Então que você se coloque, que a gente se coloque no mesmo lugar daquele homossexual. Que está na igreja, e isso, querida, é para você passar um pente fino na tua vida. Que está na igreja acreditando, está tudo certo, Jesus me ama, Ele não me condena, Ele não me acusa, está escrito. Não há condenação para quem está em Jesus, eu estou em Jesus, está tudo certo. E se aquele homem não se permitir se moldar, se conformar na aflição de Cristo, a Bíblia fala sobre nos conformar na morte dele. A forma que eu tenho que tomar é da morte dele, não da glória. Porque é na morte que ele é glorificado. Abre sua Bíblia em Mateus 16. Verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne ou sangue isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Todo mundo conhece esse texto. Nesse texto
Jesus está preocupado, está perguntando: o que eles estão dizendo que eu sou? Porque dentro do povo judeu existia a cultura de todas as profecias, de que algumas pessoas seriam enviadas na restauração das coisas. Um Messias, Elias, Moisés. Então ele pergunta: quem eles estão falando que eu sou? Jesus já estava se colocando na posição de: eu sei que eles me colocam no lugar de alguma das figuras que tem que voltar. Qual delas eu sou? Porque não está perguntando quem diz que eu sou no sentido de eu sou Jesus, eles sabem disso. E eles comparam Jesus com profetas, com alguém que vem para anunciar a chegada do Messias. A imagem que eles tinham era em função do discurso de Jesus, porque o Messias para ele era alguém que vinha para entregar governo na terra. Então o Messias ia entrar carregado, tinha profecia que ele ia entrar, que ele era rei, e ele era tudo isso, só não na imagem que eles queriam. Mas por ter uma imagem formada na mente deles a respeito de como vai ser, eles não conseguiam identificar. Então eles falam: é algum profeta. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo. Eu entendo que você é o Messias. E Jesus fala: bem-aventurado, feliz é você, porque esse tipo de revelação veio do alto. Não foi a tua carne. Tua carne não pode discernir isso. Porque na carne você vai ver um pobre andando no meio de vocês. Alguém que tem uma palavra inspirada e por isso é um profeta. Mas só com uma visão do alto é possível que você consiga ver o Cristo, mesmo numa forma que não atenda aos conceitos. E aí Jesus diz para ele: sobre essa pedra, sobre essa verdade, esse fundamento que você acabou de lançar, eu vou estabelecer a igreja. Pela primeira vez Jesus fala de igreja. A palavra igreja, eclésia na Bíblia, não se tratava e não se trata disso aqui. Não se trata da igreja de Jesus, independente da religião que você achar. Eclésia se chamava ajuntamento público. Todo ajuntamento público de pessoas era chamado eclésia. Então quando o governo, se você ler Atos, acho que 19 ou 20, os cidadãos, está tendo uma bagunça na cidade, porque Paulo está pregando, e os líderes reúnem a eclésia no centro da cidade. E qual era a eclésia? As pessoas todas, para votarem. O que a gente vai fazer com esses cristãos que estão aqui? Não eram cristãos. Então se o governo quisesse fazer uma reunião pública, ele fala: vamos convocar a eclésia. O que Jesus está dizendo assim: eu vou ter a minha. Aleluia. Eu vou estabelecer a minha eclésia também. A minha reunião pública de pessoas. Porque até então, querido, Deus era o Deus dos hebreus. Ele não era o Deus do povo. E era um Deus que se manifestava lá dentro do templo. Quem saía de lá era responsável por mostrar Deus para as pessoas. E o que as pessoas viam eram os fariseus. Era uma hipocrisia, era roubo, era tudo aquilo. Porque o povo não podia ver a Deus. Nem os judeus podiam ver, mas Deus era o Deus dos judeus. Nesse período a igreja tinha sido aberta para prosélitos. Prosélitos eram pessoas que se converteram ao judaísmo. Então ele era de outra nação e se converteu. Ele tinha que se circuncidar, ele tinha que mudar todos os hábitos de comida, de costumes, ele tinha que se tornar um judeu. Então não era algo fácil de se fazer. Ele tinha que negar todos os deuses dos pais, enfim, era muito cultural a coisa, mas era aberto. E para isso existia um lugar agora fora do templo, porque eles não podiam nem entrar no lugar do sacrifício, para que eles pudessem participar de alguma coisa. Jesus está dizendo: a partir de agora, a manifestação do Pai vai se dar através de eclésia, através de uma reunião externa. Deus vai sair de dentro do templo agora, e Ele vai para fora reunir o povo. Então, em essência, isso é igreja. Para nossa cabeça, que desde que começou a falar, entende que olha uma igreja ali, olha uma igreja lá, vamos na igreja. E isso, por mais que a gente diga eu entendi, para começar a fazer sentido aqui e se manifestar através do corpo, leva um tempo. Porque a nossa natureza é o prédio. Não só o prédio, mas a instituição.
A cultura nos atrapalha de entender isso, mas eclésia era reunião de pessoas. No meu nome, em cima desse fundamento de que eu sou o Cristo, baseado em eu ser o Cristo, nós vamos construir uma reunião de pessoas. E você, Pedro, tem as chaves não da igreja, você tem as chaves do reino. Então a eclésia vai atrair e estabelecer o reino. Eu estou te dando autoridade para fazer isso. Qual é o propósito da igreja? Por que ela foi estabelecida? Em cima dessa pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, para que serve a igreja? Para derrubar a porta de inferno. A igreja, querido, não é ferramenta de conversão. Conversão não, desculpa. Não é ferramenta de salvação. A igreja não faz salvação, ela não promove salvação. A mensagem promove salvação. Aqui, na mesa de um bar, na mesa de trabalho, jogando bola, em qualquer lugar, a mensagem, quando ela é lançada e o Espírito pega, pronto, ele pega o coração da pessoa, ela confessa Jesus e é salva. A igreja não salva, isso não é só um discurso de hipocrisia, né? A igreja não salva, mas se não for aqui você vai para o inferno. Não, a igreja não salva ninguém. Se a mensagem não te pegar, se o Espírito Santo não te convencer da justiça, do pecado e do juízo, você pode frequentar a vida toda uma igreja, você não vai para o céu, você não vai ser salvo, você não vai ver com o Senhor, você não vai reinar na terra junto com Ele. O que a igreja promove? Derrubada de portas do inferno. E não é só lá no prostíbulo, não é só lá na rua, não é só indo para cima do analfabetismo e cuidando de crianças, porque sem ler a palavra o povo se corrompe, sem entender, sem compreender. Então, se eu tenho muito analfabeto no país, isso não é natural, isso é espiritual. Porque se a palavra não chega, isso acontece na África. Todo mundo é analfabeto. Então você chega lá e ouve que alguém falou para eles que jogar bola é pecado, porque a bola é a cabeça de João Batista. Você fala, mas de onde vem um negócio desse? Um povo que não sabe ler é preso muito fácil. É presa fácil. Não só que não sabe ler, mas que não consegue interpretar um texto. Satanás puro segurando o desenvolvimento de crianças, o crescimento. Por quê? Porque eu não tenho acesso à palavra. Então chega qualquer um lá e escraviza o povo com uma palavra mentirosa. Não precisa ir na África, vai para o interior. Pega uma mulher lá do interior do sertão, com uma bíbliazinha debaixo do braço, e rezando o Pai Nosso, e se ela nunca leu, ela não sabe, e se você fala para ela que está escrito, ela não interessa, ela nunca conseguiu entender isso aqui. E Satanás usa a igreja para aprisionar pessoas na ignorância desde lá de trás, quando a Bíblia não era traduzida e era só padres que podiam ler. Derrubar portas do inferno não é só o que acontece lá. O papel da igreja como derrubar portas do inferno é trazer você para cá e encontrar as portas do inferno na tua vida. Os lugares fechados na tua vida. E o papel da igreja, com os seus ministérios, é entrar nesses lugares. É tocar, é ir quebrando essas portas que impedem que o evangelho avance dentro de você. Senão eu vou ler essa palavra e sempre falando, é para a gente ir lá para a rua. E Deus está falando, não, é a tua vida que é uma rua e eu preciso entrar em lugares. Isso é papel da igreja. Pessoas que se reúnem, baseados na verdade de que Cristo de que Jesus é o Cristo, o Messias, e com a função de derrubar portas do inferno. E por que Jesus fez isso, querido? A Bíblia fala em Hebreus, se eu não me engano, sobre a necessidade de um intercessor de mesma natureza. Existe um princípio no mundo espiritual, de que nós precisamos nos relacionar com um intercessor de mesma natureza. Por isso que o sacrifício, a Bíblia fala que o sacrifício de cordeiros e de bois não podia tirar o pecado do mundo. Porque isso fala de paternidade, de descendência. Eu só posso ser remido por alguém da minha natureza e que se coloca como remidor sobre mim. Por isso que o sacrifício de Jesus vale para mim e para a tua vida. Porque ele foi feito antes de mim. Ele é o primeiro dos filhos, o primogênito. Como primogênito, ele é meu pai. Alguém que lá atrás foi gerado, e tudo que foi gerado depois foi gerado através dele. Então ele pode cobrir todas as coisas. O sangue dele pode pagar pelo meu. Só que esse princípio, ele não foi criado apenas para a gente entender a remissão em Jesus. Isso é o princípio para eu entender depois o corpo e a manifestação do corpo de Cristo. E o porquê é necessário que o corpo esteja aqui.
Aqui, queridos, nós estamos aqui, todo mundo aqui conhece Jesus. Eu não conheço, muitos aqui eu não sei o nível disso, o quanto anda com Deus, converteu, aceitou Jesus, enfim. Vamos abrir 1 Coríntios 14, verso 22. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas e entrarem indoutos, ou alguém que não sabe o que está acontecendo, ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, em algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O texto está dizendo assim, a igreja de Corinto, querido, era a igreja do Novo Testamento que mais tinha manifestação. Todos os dons, quando Paulo escreve, ele fala, todos os dons existem em vós. A confusão era tão grande, o Espírito tomava aquele povo de um jeito tão intenso, que Paulo começa a falar, ó, quando for profetizar, faz só 2 ou 3 de cada vez. Ele nem fala 1 de cada vez, porque devia ter uma fila muito grande. Faz 2 ou 3. Quando for entregar a palavra, tem a ordem, porque está um negócio, tem muito dom. E aí ele começa a falar, imagina quando entrar um infiel na igreja, alguém que não é crente, ele vem visitar a igreja, ele começa a ver vocês falando em línguas, jogando um ou outro no chão, e pulando, ele não vai entender nada. Mas se você profetizar, o coração dele é revelado, ele vê que Deus é que está falando, e aí ele cai com o rosto no chão e se converte. O que Paulo está dizendo é a manifestação do corpo para o mundo, tem que ocorrer numa linguagem que o mundo entende. O mundo não entende a gente na rua falando em línguas e sapateando e gritando. Eles não entendem nada, eles passam e falam, esse povo é louco. E por isso que a igreja foi chamada de louca durante muito tempo. Por não entender e não ter sabedoria, que o mundo não se converte por isso. O mundo se converte numa linguagem que ele entende. E esse é o papel do corpo. Por isso que Jesus tem um corpo. Porque o mundo não entende espírito. O mundo entende corpo, entende pessoas. Nós, como intercessores de mesma natureza. Por isso que o Pai, quando está olhando do alto e vendo o mundo sendo corrompido, ele fala assim, preciso de um intercessor. A quem enviarei? Quem enviaremos nós? Ele fala em Isaías. Eu preciso de alguém para mandar. Eu preciso de um intercessor, alguém que tenha corpo como o deles, que fale como eles, que eles vão entender o que está sendo dito. Porque eu envio sinais, e por isso que ele cobra a igreja. Hipócritas, vocês sabem discernir que quando o céu fica vermelho vai chover, mas não sabem discernir o tempo. Ele está falando isso para gente crente, para fariseus, para rabinos. Vocês tinham que discernir tempo, o mundo não. O mundo me discerne através do coração de vocês, através do corpo que eu deixei. Por isso que a igreja é corpo, pela necessidade de um intercessor dessa natureza. Por isso que Jesus teve que vir em corpo, para que o mundo pudesse perceber isso. Os dons, querido, e tudo que o Senhor deu é caminho. Volta a tua Bíblia para capítulo 13. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 13. Esse texto aqui, 1 Coríntios 13, parece que ele é perdido ali no meio. Depois que você começa a ler um pouco a Bíblia, parece que ele está perdido. Paulo vem disciplinando a igreja. Uma igreja que tinha todos os dons, que era cheio de manifestação de poder. E de repente ele chega no final e tem um capítulo ali. O amor. Virou poema até esse capítulo da Bíblia aí fora. E sabe por que esse capítulo da Bíblia é cantado por todo mundo aí fora? Porque esse é o capítulo que o mundo entende. O resto de 1 Coríntios não é para o mundo. É uma carta para a igreja. Então Paulo, depois de falar tudo aquilo, ele começa a falar. Versículo 1. Na verdade, lê o verso 31 do capítulo 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Busque os dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa,
ou sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que a igreja pegue fogo, ainda que os dons sejam manifestos, isso não faz de mim nada, isso não gera nada no mundo. Por isso que ele diz que o amor é superior. Todas as coisas que Deus liberou, querido, tudo que Deus não liberou no Éden e liberou depois, é caminho para voltar ao Éden. Você acha que no Éden Adão tinha dom de cura? Acho que Adão falava em línguas estranhas no Éden? Sim ou não? Não. Porque não é necessário. No céu não vai ter língua estranha, no céu não vai ter profecia, no céu não vai ter cura. Porque tudo isso, todas as manifestações de poder que Deus liberou para a igreja é um meio, um caminho para se quebrar a porta de inferno, para se revelar ao Pai aqui, mas para que no final, o principal, o amor seja manifesto. Por isso que o mundo não entende a igreja de Jesus e entende o espiritismo. Você conhece alguém que não seja cristão, que não conheça Jesus, não conheça o mundo espiritual e seja contra o espiritismo? Fala para mim alguém que tem alguma coisa contra. Aqui os caras é bonzinho. Eles amam. E todo mundo entende a linguagem do amor. Pode não entender tua língua estranha. Por isso que Paulo diz, ele diz, busque mesmo os dons. É preciso, mas o caminho excelente não está nos dons. A excelência está no amor. Ainda que você fale todas as línguas que eu falo para você falar, ainda que você entenda os mistérios do Pai, que eu incentivo vocês a usarem, se o amor acabar, se não se entender que isso é só um meio para se chegar à manifestação do amor, de nada vai valer. Você já parou para pensar? Às vezes uns brincam assim, tem gente que às vezes vem me falar que convidou gente para vir na igreja, e fala, o senhor vai ficar bravo, eu convidei gente, como se achasse que eu não quero gente na igreja. Não, eu quero o que Deus quiser mandar. Eu não estou correndo atrás de gente. E sabe por que eu falo isso? Porque dá trabalho. Sabe o que dá trabalho? Amar dá trabalho. Amar custa o meu sono, custa o meu dinheiro, custa a minha preocupação com o que está com o espirro que acabou de acontecer do meu lado. Essa semana uma pessoa me perguntou, como que faz para arrumar isso na cabeça? Eu falei, parte disso, querida, é ter filho. Você tem um filho já é meio caminho andado. Porque quando você tem filho, você começa a entender o que é se doar por outro. Parte é maturidade, e a outra parte é criar vergonha na cara. Porque isso não tem a ver com o pai descendo e tomando a minha cabeça. Isso tem a ver com eu olhar para dentro de mim e falar, eu sou egoísta. A dor do outro não me dói. E tem coisa errada nisso. Se a dor do outro não me dói, e eu estou me alegrando. A igreja de Corinto era uma bagunça. Cheia de dons e talentos, lotada de profetas. E tinha filhos se deitando com a mulher do pai dentro da igreja. Todo tipo de pecado que você pode imaginar acontecia na igreja de Corinto. Numa igreja cheia de dons, cheia de poder, porque o poder encanta. O relacionamento com o pai nos preenche, mas não cumpre propósito para o lado de fora. É como você com o teu esposo, ou você com a tua esposa, saciá-lo na intimidade, mas ele não sai para trabalhar, ele não leva sustento para dentro de casa. De que vale aquilo? O que aquilo vai gerar? No sentido de criar filhos, mandá-los para o mundo, construir uma descendência, não vai gerar nada, é só intimidade. Mas sem intimidade eu também não gero os filhos. Por isso que é necessário aquilo. Mas aquilo é só um meio. O prazer numa relação entre homem e mulher não é o foco. O foco é multiplicai-vos. Mas no multiplicai-vos eu te dou prazer. No falar em línguas eu te dou prazer. No profetizar eu te dou prazer. No se jogar e dançar comigo eu te dou prazer. Mas o propósito é multiplicação. A minha pergunta é, depois que você sair daquele fogo, quando alguém bater diante de você,
O que ele vai ver? Todas as profecias que Deus deu, o portão aberto, gente chegando, tá. A minha pergunta é, eles vão ver Jesus quando olhar para vocês? Eles vão ver. Eles vão ver Jesus preocupado, que tem gente sem comer? Eles vão ver isso em você, na tua vida. Eles vão ver na tua vida você se preocupando que o filho de não sei quem tem péssimos hábitos, e ele precisa aprender, porque senão esse menino vai crescer, e vai dar trabalho para o pai e para a mãe. E depois a mãe vai te procurar com um adolescente para você orar, que o menino está um terror. Porque quando era pequeno, você como igreja não encostou. Porque não é problema seu. Não é problema meu. Eu estou queimando no fogo. E o outro está queimando no fogo do inferno. Porque ele entra e sai e não vê Jesus. O corpo manifesta Cristo, não manifesta dons. Dons são para edificação do corpo. Para isso são os dons. Isso é o que Jesus fala em Efésios. Paulo fala em Efésios. Os dons são para edificação do corpo, não são para edificação do mundo. Quando você cura alguém lá fora, não é só para dar uma vida feliz para essa pessoa. É para curá-lo e você falar, isso foi Jesus. Conseguiu perceber o amor de Jesus e não o dom? Viu como ele te ama? E ela é atraída pelo amor e não pelo dom. Nós nos apaixonamos pelo caminho, como os discípulos. E quando Jesus quer entregar o corpo, eles querem brigar e falar de jeito nenhum. Porque nós nos apaixonamos em segurar o corpo, em ficar aqui com a gente, com seus dons, com o poder, com o prestígio que o Senhor nos dá com a tua presença aqui junto. Eu não era nada, agora eu sou alguém. Eu era um pescador pobre, agora as pessoas me procuram para pedir acesso ao Senhor. Elas batem na minha porta agora para pedir uma palavra. Não pensei assim. Não é pensar, é por baixo do pensamento. E onde é que eu percebo isso? Você acha que se alguém fosse confrontar Pedro, Jesus foi confrontar Pedro. Pedro diz assim, eu não vou te negar não. Jesus falou, o quê? Você? Pedro falou, eu morro por você. Ele falou, você morre por mim, Pedro. Na verdade, Pedro diz, eu daria a minha vida pelo Senhor. Jesus diz, você daria a tua vida? Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Está gostoso, Pedro, porque você está agarradinho aqui em mim. Mas quando a gente passa pela aldeia de samaritanos, um povo que não se dá com esse, quando chega lá e eles querem expulsar a gente, sabe o que vocês falam? Taca fogo e queima essa cidade. Use do dom e do poder para queimar. Todo homem, querido, toda pessoa é formada por 2 coisas. Guarda isso. A mão de um pai e um espírito. Assim um homem é formado. No Éden eu ponho a mão e o espírito sopra. Pronto, existe vida em um homem. Todo homem é resultado do que o pai gerou nele. Ou a ausência do pai gerou nele. E o espírito que habita. E o ambiente espiritual que foi construído na vida daquele homem. Jesus estava botando a mão na vida daqueles homens. E de repente eles querem tacar fogo em uma aldeia. Porque elas não respondem àqueles pobres coitados. Que até poucos dias atrás eram nada. E agora estão se achando dignos de queimar uma cidade inteira. E Jesus vira para eles e fala, vocês não sabem nem de que espírito vocês pertencem. A quem pertence esse espírito, esse coração de vocês? Que não consegue manifestar amor. Que não consegue entender que o propósito da gente estar andando é manifestar amor e não manifestar poder. Sonde o coração de vocês. Qual é o espírito que está ocupando aqui dentro ainda? Porque eu estou como discípulos, como os discípulos de Jesus, agarrados no caminho. E buscando cada vez mais o caminho. Porque Ele diz que é necessário e é mesmo. Mas não é o fim. A continuação de Paulo, do capítulo 13. 13, verso 4. O amor é sofredor, é bondoso. O amor não inveja. É sofredor. Você parou para pensar nisso? O amor te faz sofrer. O amor te faz sair daqui da igreja irritado, porque vê coisas que gente não muda. Enquanto você tinha que parar, não que você tinha que fazer isso, tá? Enquanto você podia parar e falar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Que se lasque. Eu já preguei, eu já falei, que vá para o inferno, que eu não vou perder tempo com isso não, vou seguir minha vida. Mas o amor te faz sofrer.
por ver filho padecendo, por ver que não arruma, por ver que vai lá na frente vai ter problema. E quem tem filho sabe disso. Quando você tenta e o filho é rebelde, o filho não ouve, e quando os filhos vão crescendo, você fala, meu Deus, ele vai padecer tanto lá na frente. Você vai pagar tanto lá na frente, meu filho, por não entender o que está acontecendo agora. Não se porta com indecência, vai fazendo um filtro aí em você. Não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não começa a se achar, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se irrita deve estar errado, porque eu me irrito muito, não suspeita mal, não folga com a injustiça, ou seja, não fica tranquilo enquanto tem injustiça acontecendo. Injustiça não é só alguém oprimindo alguém, é alguém num lugar de padecimento. Isso é levar o reino, estabelecer justiça. O amor não folga, ele não consegue descansar enquanto tem injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é que vai sobrar no fim, querido? O amor. Todo o resto vai ser levado. O amor é esse resuminho aqui. O amor não é um sentimento. Como eu já disse várias vezes, você não sente dar mamar para o teu filho de madrugada. Você ama e por isso você faz. Você faz porque é necessário. Você faz por ver uma necessidade. Então você quer saber se você ama? Como igreja, como discípulo de Jesus, andando com Ele, manifestando dons, quer saber se você ama? Olha isso aqui. E se você vai entender, se eu estou como discípulos, andando no poder, vivendo com Ele, me entregando a Ele, eu te amo, Jesus. Ele fala, eu sei, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é a palavra apacenta no original? Alimenta. Você me ama? Amo, Jesus. Você ama daquele tanto que você falou na vigília de sexta-feira? Ama. Alimenta as minhas ovelhas. Aquela está com fome, alimenta ela. Você não manifesta amor a mim enquanto você está fluindo naquilo que eu coloquei em você. É quando você alimenta quem precisa comer. Porque é isso que Jesus fez. Jesus andou sobre a terra, curando os enfermos, alimentando os pobres, libertando aqueles que eram oprimidos do diabo, porque o Espírito Santo era com ele. Aquele Espírito que é com você, que estava sobre você e que está sobre você durante as manifestações do Espírito. E hoje, o que esse Espírito faz, e é isso que esse texto está dizendo, Jesus fazia isso, curava, libertava, alimentava, consolava, porque o Espírito de Deus era com ele. Qual é o resultado do Espírito de Deus comigo? Aquilo. Quer dizer então que se eu não estiver fazendo aquilo, o Espírito de Deus não está em mim? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que existem espíritos. E eu não estou falando de espíritos no sentido de demônios, de nada disso. Eu estou falando de lugares de governo. Espíritos que ainda governam a minha vida. Ambientes espirituais. Como daqueles discípulos que querem lançar fogo sobre as coisas. Eu não quero queimar ninguém, sim, mas também não salva do fogo. Porque Dom não faz isso. Se Dom fizesse isso, Jesus não precisaria ter entregue o próprio corpo. Você entende que a salvação do mundo está na entrega do corpo? Não está na manifestação de dons. Por isso que na hora de entregar o corpo, não tem dom que vai te salvar, querido. Na hora de entregar o corpo, Jesus fala, é chegada a hora. Acabou o poder. Faz alguma mágica aí que eu te libero. Não tem poder nessa hora. Porque eu vim para salvar o mundo e o que salva é a entrega de corpo, não a entrega de profecia. O que vai fazer pessoas que estão aqui na igreja conhecerem Jesus cada vez mais em um nível mais profundo, não é a quantidade de dom que eu manifesto, não é a quantidade de revelação na hora de pregar, de profecia, não é nada disso. É o toque. Ela ser tocada como nunca foi, ela ser amada como nunca foi. Não é só pregar paternidade e mandar ler o livro do pastor, é ela ver Pai em você, ela ver o Pai em você. Quem vê a mim, vê ao Pai. É você dizer isso, não dizer o pastor escreveu um livro, você dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu me preocupo como ele se preocupa e como o Pai preocupa.
Essa pessoa fala: meu pai terreno nunca me amou desse jeito. Mas aqui eu vejo o pai, eu estou vendo pessoas que me amam. Porque a gente critica a igreja tal, que fica rodando e fica pulando e não gera nada. A gente gera. Me conta, o que gera? Eu vou saber o que gera perguntando para quem vem pouco aqui. Você foi tocada pelo pai? Você foi amada pelo pai? Não precisa receber uma profecia aqui. Se eu dei uma palavra que você falou, essa palavra foi para mim. Você foi amada. Você saiu desse lugar falando: Deus está nesse lugar porque Ele me pegou, porque Ele me abraçou através daquele homem, porque Ele cuidou de mim como ninguém cuidou, porque minha mãe quer que minha casa se lixe, e a pessoa tal ficou sabendo e foi lá e pagou minha conta de luz. O pai está naquele lugar. Ela consegue vê-lo. Você percebe que a gente começa a andar no mesmo caminho que os discípulos, de uma intimidade com Jesus tão grande, que vai nos tornando frios com relação aos de fora. E isso vai acontecendo constantemente, a gente vai andando. Volta para o capítulo 11, da mesma carta. Verso 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ele está falando, eu vou falar uma coisa para vocês agora, que eu não está nada de certo no que está acontecendo. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Está falando, a igreja, quando se ajunta, não está se ajuntando para uma coisa boa, mas para uma coisa ruim, para pior do que era. Porque antes de tudo, eu ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há brigas, dissensões, e em parte disso eu acredito. Paulo está mandando uma carta baseada em coisas que foram ditas a ele. E como pai daquela igreja, não pastor, mas pai, ele manda uma carta. A igreja, querido, quando ela se reunia, todas as vezes que ela se reunia, ela ceava. Não era como a gente, que ceia uma vez por mês. A ceia fazia parte da reunião. Verso 19. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, não está sendo para isso. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tem porventura casa para comer e beber? Ou desprezar a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comem e bebem, que comem o pão e bebem o cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que come esse pão ou bebe o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos dormem. Doentes, fracos e muitos dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A gente teve um entendimento do Senhor com relação a isso, mas também parou no meio do caminho. Paulo começa o texto, e a gente precisa contextualizar o meio. Paulo começa o texto dizendo assim, ó, quando vocês se ajuntam para o culto, está acontecendo um negócio que está tudo errado. Eu não tenho nada que elogiar vocês. Vocês não estão se ajuntando para edificação. Não está edificando nada. E sabe por quê? Porque os que têm dinheiro, os que têm recursos, chegam antes. E o que era esses chegam antes, gente? Eles tinham cavalo, eles tinham carruagens, eles moravam perto da igreja. Eles chegavam antes, literalmente. E a mesa estava servida, porque a ceia não era esse pedacinho de pão. Era uma mesa com pães. E eles comiam, se fartavam de comer. Os pobres chegavam, não tinha mais nada para eles. Aí Paulo começa no meio a explicar o que foi a ceia. Ó, eu recebi desse jeito, ela significa isso, isso e isso. Se você come ela de modo indigno, indigno não tem a ver com ter direito. Indigno não tem a ver com fazer da forma errada. Você está comendo, na verdade, condenação.
e não bênção. E por causa disso, por não entender, tem gente fraca no meio de vocês. No meio dessa igreja cheia de dons, de talentos, que se reúne constantemente, no meio disso tem gente fraca e doente, que está dormindo no meio. Por causa do quê? Porque está tomando a ceia da forma errada. Sabe o que ele está dizendo aqui, querido? Tem gente cheia já. Cheia de recursos, com facilidade no acesso do corpo. Chega, se farta daquilo, e quando os pobres chegam, querendo uma parte daquele corpo, não sobrou nada para eles. O corpo, querido, isso era partir do corpo, isso era ceia, compartilhar o corpo. Mas aqueles que já têm mais, não compartilham e nem deixam para o outro. E quando o outro chega, ele não consegue ter acesso ao corpo. Porque aquilo, ao invés de ser um meio para comunhão, está sendo lugar de dissensão. Está sendo lugar de fome para quem chegou com vontade de comer. Por isso que Paulo está dizendo que quando você toca no corpo sem entender o propósito, você está na verdade gerando condenação sobre a tua vida. Porque o motivo do corpo é comunhão, não é saciar a mim mesmo. O motivo de todas as manifestações do corpo, de todos os dons, é poder gerar algo em pessoas, é poder amar pessoas. Não é me saciar e me fartar. E por causa disso, tem gente no corpo fraca, doente, dormindo. E é tão engraçado, porque eu acabei de sair da fome, mas quando me dão de comer, isso não é suficiente para gerar sensibilidade em mim com o outro que está com fome. Até ontem eu não tinha o que comer e alguém me amou. Alguém me colocou na mesa. E agora eu estou na mesa como aqueles discípulos e mandando os outros pobres que chegam embora. Despede-os. Despede-os, Senhor, para que eles busquem comida. Manda eles embora. E Jesus falou, como assim? Dai-vos vós de comer? Você acha que eu parti o meu corpo com vocês para quê? Para vocês encherem barriga? Comunhão, querido, ocorre em partir de corpo e não estar sentado junto numa mesma mesa. Comunhão não ocorre aqui. Na verdade, aqui a maioria nem sabe o nome do pai do Mateus que está ali. Porque isso aqui não gera comunhão. Sabe o que gera comunhão? Quando acaba aqui, a gente vai almoçar e aí eles vêm amor. Eles veem alguém que sabe que o rapaz está desempregado. E antes que ele precise se expor, alguém vai e encobre ele. E fala, esquenta, não precisa, hoje você está fora. E Deus falou para eu fazer a tua. Amor, eu manifesto isso. Quem é que faz isso? Ou eu vou para a mesa, como, pô, é verdade, cara, nossa, me desculpa, eu nem percebi. Tudo bem, você não tem que pedir desculpa para mim. Você tem que se arrebentar diante de Deus e falar, por que que eu não amo? Por que que esse amor que é sofredor, que não é egoísta, que coloca o próximo em primeiro lugar, não está em mim? Ou você pode se justificar com a tua alma. Não, eu nem percebi. Eu nem me toquei, desculpa aí. Tá bom. Não tem do que se desculpar. Mas é para perceber se o corpo realmente está aí, se o sangue do corpo está correndo em você. Participar disso aqui não te faz parte da igreja de Jesus, pode te fazer parte da casa da misericórdia, não da igreja de Jesus. E de novo, não é não, o homossexual fala a mesma coisa. Então eu te peço, pelo amor de Deus, me mostra aqui. Porque a igreja que Jesus estabeleceu era essa. Sempre haverá pobres entre vós, cuide deles, esse é o recado de Jesus. Cuide dos pobres que vão estar no meio de vós. É nisso que vão ver o amor. Por isso que a igreja de Jesus sempre foi uma igreja pobre. Cheia de pobre. Em todas as eras. Porque quem necessita de manifestação de amor é pobre. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha. Que não era uma agulhinha, era uma porta difícil de um camelo entrar, do que um rico entrar no céu. Porque ele se sacia. Ele estabelece seu governo, ele estabelece suas formas de amor e busca saciar de qualquer forma que precisa. O pobre não tem recurso, ele necessita, ele busca essa manifestação, por isso o coração dele é aberto. Jesus, eu vim, bem-aventurados os pobres
e humildes de coração. Não é pobre de bolsa, é pobre de coração. Quem não acha que tem alguma coisa, porque esse herda, esse está aberto. A pergunta é: nós estamos abertos para dar? Não para dar porque alguém me falou, mas o teu coração queima pela dor do outro. A gente vem para a igreja para manifestar amor ou para manifestar poder? E que não cesse o poder, e que ele aumente. Porque Paulo diz: pela profecia o infiel vai ser tocado, os olhos deles vão falar: Deus está nesse negócio, e você pode entrar com amor nele, e você pode perceber as carências dele, e ser mão diante dele. É para isso que serve a manifestação de poder. A igreja, querido, às vezes a gente tem uma igreja fundamentada em João Batista, que é o meio do caminho. Quando João Batista morre, o Herodes pede a cabeça, na verdade Herodias pede a cabeça de João Batista, e a Bíblia diz assim: e os discípulos pediram o corpo. Eles saem dali com o corpo sem cabeça, para sepultar, os discípulos de João Batista. Jesus fica sabendo disso, e quando João Batista morre, aquele que vem preparar o caminho, Jesus começa a pregar o evangelho do reino agora, porque o caminho está pronto. Jesus fica sabendo que isso aconteceu, e procura um lugar para descansar, para chorar. Os discípulos estavam naquela missão dos 12, eles voltam, contando que poder, que manifestação, quanto dom, curamos gente, a vigília de sexta-feira foi um fogo só. Eles voltam empolgados, e Jesus chorando pelo primo, e eles têm que dar uma segurada na empolgação, mas eles voltam contando tudo o que fizeram: expulsaram demônios, curaram, profetizaram. Quando Jesus vai para esse canto chorar, ele vê gente e fala: eram como ovelhas sem pastor, buscando ele, um monte de pobre atrás dele, e Jesus não tem tempo nem de chorar a própria dor, ele limpa o rosto: vamos cuidar delas. E Jesus começa a ensinar. De repente chega o fim da tarde, e Jesus está sabendo que está ficando tarde, que não tem comida. Ele não está sabendo porque ele é Deus, ele está sabendo que ele é pai. E de repente um deles chega e fala: Jesus, vamos mandar eles embora, porque não vai ter comida para eles, eles têm que buscar a própria comida. Então Jesus fala: dá você de comer para ele. Não é vocês que estavam curando até ontem, manifestando dons e poder? Mostrem amor agora. E ele fala: a gente não tem dinheiro. E essa hora que Jesus ri e fala: vocês estão presos no poder, uma igreja fundamentada nisso. E sabe o que Jesus faz? Ele parte o pão, ele não multiplica o pão. É no partir do corpo que a multiplicação acontece, e todo aquele povo come. Sabe quantos pães aquele menino deu? 5 pães, 5 ministérios. Jesus começa a estabelecer a forma da igreja, a estrutura que a igreja vai fundar. Antes da igreja, até ali, a igreja andava debaixo de profetas, desde Moisés, reis, e depois que perderam o governo dos reis, que foram subjugados, profetas governam aquele povo. Quando João Batista entrega a cabeça, entrega o governo, e o corpo só é entregado, Jesus começa a mostrar: agora o pão vai ser partido, e quando o corpo for partido por vocês, quando vocês não falarem para as pessoas, procurem para vocês, nós vamos partir o pão, o corpo que nos foi deixado, através de 5 ministérios, todos vão comer, e vai sobrar mais 12 cestos, governo estabelecido de novo. Mas a gente está estabelecido em João Batista, uma igreja fundada na manifestação de 5 ministérios, mas sem a cabeça. Por isso que o Espírito que faz esse corpo funcionar, às vezes, não é o Espírito de Cristo. Ainda é governo lá de trás. E mesmo depois disso, você consegue ver isso acontecendo constantemente lá na frente. Eu estou ligado ao corpo, mas não sinto as dores do corpo. Sabe qual é o nome disso na Bíblia? Lepra. Sabe o que é lepra? É uma enfermidade, uma doença que dá no corpo, em que fica ali o membro, mas ele começa a perder a sensibilidade. Pode morder ele, pode furar, ele não sente nada, está no corpo, mas não sente a dor do corpo.
Eu estou ligado ao corpo, mas tem um outro pedaço do corpo que está doendo e eu não estou nem percebendo. Estou queimando o cotovelo no fogão. Eu lembro quando eu era pequeno e tinha propaganda na televisão sobre hanseníase, que é lepra. E a imagem era uma mãe, ela estava no fogão, e de repente chegava alguém e falava: seu braço está queimando. Ela: ó, eu nem vi. E ele falava hanseníase e tal. O que era aquilo? O braço daquela mulher está padecendo, morrendo, as células gritando ali, e ela está aqui sorrindo. O outro está ali no canto envergonhado, triste, porque não consegue comprar uma camiseta para um filho. E o outro está aqui na mesa, comendo e sorrindo e feliz. Porque a lepra tomou conta. Eu não sinto a dor do restante do corpo. E lepra é pecado. Pecado, querido, não é aquilo que você pratica apenas. Na velha aliança era. Se alguém for pego fazendo, está condenado. Hoje não. Pecado é aquilo que eu sei que habita em mim. E está sob controle. Ninguém mais vê. Nossa, ontem deu raiva do pastor, mas eu, graças a Deus, coloquei no lugar. Ele é um maldito, mas não vou manifestar. Eu agora sou um rebelde controlado. Eu sou um rebelde só por hoje. Eu sou um rebelde à base de remédios. A lepra está lá. Então quando Paulo fala: é por isso que no meio de vocês tem alguns doentes, por isso que tem gente fraca, tem gente dormindo, porque não estão discernindo o corpo. Você entende? Você está conseguindo entender? Isso é um diagnóstico dado pela Bíblia. Quando eu não discerno o corpo, isso gera doença espiritual, natural. Isso gera dormência, isso gera cansaço, isso gera fraqueza. Porque a vida do corpo não está passando. Eu sou como uma prótese. Eu estou ali, cumpro uma função, mas o sangue do corpo não corre em mim. Eu não sinto o restante da vida do corpo. Mas eu cumpro funções. E a dificuldade nisso, querida, é se colocar ou num extremo de que eu sou esse Satanás aí, que está tudo errado, ou não, eu não sou isso. Não, no meio disso tem um leque gigantesco de lugares que eu posso estar preso. Em que eu não sinto o corpo, em que eu não vivo a vida do corpo, em que eu frequento a casa da misericórdia. Eu tenho que te dizer, pela Bíblia, você não faz parte da igreja de Jesus? E sem medo de errar, você não faz parte da igreja de Jesus. Você frequenta uma reunião de pessoas, porque você gosta de Deus, porque você gosta de Jesus. Amém por tudo isso. E que Deus possa te pegar no meio do caminho e arrebentar o teu coração. E que seja feito, mas você precisa ter consciência do que a Bíblia diz a respeito disso. Sabe aquele que recebeu a chave do reino? Ele é a figura central da Bíblia nisso. Andava com Jesus, entregou tudo por Jesus. Arrancava uma espada para brigar contra soldados, vários soldados romanos. Essa semana eu peguei para assistir segunda-feira. Foi segunda-feira, sozinho, no quarto, com fone de ouvido, Paixão de Cristo de novo. Falei: eu preciso ver esse homem sofrendo. Eu preciso ver Jesus sofrendo, eu preciso. E dessa vez eu não conseguia olhar as cenas. Eu fechava o olho, virava: meu Deus, quando isso vai acabar? E torcendo para acabar logo, tentando sentir a dor daquele homem. E quando eles chegam para pegar Jesus, são soldados romanos. Quando fala soldado romano, são soldados. Fortes, grandes, muito bem armados. Que vem junto com a guarda dos fariseus, e eles prendem Jesus. E Pedro arranca uma espada sozinho e vai para cima daqueles homens. Pensa na loucura que é isso. Imagina o seguinte: vinha aqui na frente para 3 carros de polícia, desce aqui 10 policiais armados e um para me prender. Aí levanta um aqui sozinho, com um cacetete na mão, e vai para cima dos 10. Ele é louco. Pensa o que precisa um homem para fazer isso. Para pensar, o que passa na cabeça de um homem para se atirar desse jeito? Era Pedro. Mas lá no fundo, sabe por que Pedro estava fazendo aquilo? Para conservar
o ambiente que ele estava desfrutando. Porque Pedro estava disposto a matar por Jesus e não a morrer por Jesus. Eu mato, mas a hora que o Senhor falou, não, para de matar, só me segue, João vai seguindo e chorando. E agora Pedro falou, não é para matar. E aí falou, você andava com ele? Eu não, de jeito nenhum, nem conheço esse homem. Porque agora é para morrer. Enquanto é para lutar, para manter a minha mesa cheia de pão, eu até morro por isso. Eu morro pelo ministério que Deus me deu. Eu morro pela causa que Deus me deu. Deus fala, não quero que você mate por isso. Eu quero que você entregue tudo. Eu quero que você pegue a bandeja de pão, que você tanto briga com a espada para manter, e dá ela para o outro. Nisso, a humanidade toda vai receber o meu corpo, que hoje está só no meio dos 12. Isso é o que Jesus está falando para a gente. É quando cada um daqueles que eu falei entrarem por aquela porta e receberem o pão que você tem, o partir do pão que você tem, é nisso que eles vão ser salvos. Não é quando eles entrarem e você profetizar, fala língua estranha, isso e aquilo, e parar nisso. Isso é só o que abre a porta. E Pedro abandona tudo. E no fim, Jesus está lá, manda chamar Pedro. E Pedro vem diante de Jesus, envergonhado. E a maioria aqui já conhece, já sabe o que significa aquilo, mas para quem não sabe, quando Pedro chega diante de Jesus e eles começam a comer ali em volta da fogueira, imagina Pedro de cabeça baixa, sem ter coragem de encarar Jesus. E Pedro tinha dito assim, eu te amo mais do que todo mundo, daria minha vida por ti. Jesus fala, você vai me negar. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você me ama mais do que todo mundo? E aí Pedro responde assim, não, Jesus, eu gosto de você. A palavra amo ali é diferente no original, eu gosto de você. E aí Jesus vai descendo a escada junto com Pedro. E agora ele pergunta, você me ama só? Não precisa ser mais que todo mundo. E Pedro diz, Jesus, eu gosto de você. Eu tenho afeição por você. Eu gosto de me relacionar com você. Na nossa linguagem aqui, eu amo. Amo de afeto, não de ágape. Ágape é amor sacrificial, não é amor de afetividade. Então Jesus está falando, você me ama, se sacrificaria por mim mais do que todos? Ele fala, não, eu tenho muito afeto pelo Senhor. Eu amo tua presença, eu gosto de estar com o Senhor. Eu não tenho o amor que o Senhor tem pelos homens. Eu gosto do Senhor, o meu amor é direcionado ao Senhor. Jesus diz, então, alimenta as minhas ovelhas, mesmo gostando só. E a segunda pergunta é, você só me ama, não precisa ser mais do que os outros? Ele fala, não, Senhor, eu gosto do Senhor, eu amo a tua presença, não tenho o teu amor. E a resposta do Senhor é, mesmo não tendo ágape ainda, alimenta as minhas ovelhas. Não está vinculado a chegar em um nível, não está vinculado a um nível de transformação, está vinculado a entender quem eu sou. Teu filho nasce e ele não espera você se acostumar com a ideia de ficar sem dormir. Ele precisa mamar na primeira noite. Tua mente ainda não está adaptada com isso. Às vezes ele chora, você grita na cama, em nome de Jesus, cala a boca da criança, porque você quer dormir. Não interessa como está o teu coração, interessa que essa é a natureza. Até que a natureza seja transformada, levanta e vai dar de comer para ela. Quando eu vi o choro, o problema é que a gente ouve o choro do nosso filho, e o filho do outro me deixa dormindo, ainda que o filho do outro não tenha mais mãe nem pai, e você continua dormindo com o choro do outro. E na última vez Jesus fala para ele, Pedro, você gosta de mim? Você tem afeto por mim? Tenho. Então, alimenta as minhas ovelhas. Esse é o lugar a se chegar, querido. É no meio do ambiente de dor que o Senhor extrai o perfeito louvor. O óleo da unção, ele é extraído quando a azeitona está sendo moída. Esse é o lugar onde se manifesta realmente a natureza e o Espírito que está dentro de mim. E por isso ele me aperta e ele me mói. E às vezes você está gritando isso, esperando a intervenção divina para isso. Querido, a pedra não rola da boca da caverna de Jesus para Jesus sair. Jesus já não estava mais lá.
Ela rola para que os outros vejam, o corpo não está mais aqui. O lugar que o Senhor tem de libertação para mim e para você, não vai sair pela quantidade que eu intercedo e grito e clamo para me arrancar, abre a porta. Vai sair quando eu entregar o meu corpo em silêncio e passar 3 dias indo ao inferno, remindo as coisas que têm que ser arrancadas. Ele me tira de lá sem abrir a porta. E quando o Senhor tiver que me mostrar para os outros, a porta não é para eu sair, é para os outros olharem e falar, você está vendo? Não está mais lá. O corpo foi entregue, mas o Senhor ressuscitou o corpo. Não se trata de esperar o Senhor trazer libertação em algumas áreas. Se trata de entregar o corpo de uma vez por todas, para ser partido pela igreja, para ser partido pelo mundo. E nisso o mundo vai poder olhar e falar, não está mais lá. A pedra foi movida e não tinha mais nada lá. Ele não sai arrebentando as coisas. Quando Lázaro saiu, Lázaro sai envolto em panos e com lenço na cabeça, que era um pano separado para a cabeça. Quando elas chegam, os panos de Jesus estavam em um lugar, as roupas do corpo dobradinhas, arrumadas no canto, e o lenço do rosto dobrado num outro lugar, a Bíblia fala. Ele não estava com pressa de sair dali. Ele não saiu correndo dali, graças a Deus, Deus me libertou, não. Ele sabia o que estava cumprindo, ele sabia que precisava entregar o corpo. E quando ele sai, ele ainda arruma uma roupa de cama do túmulo e deixa tudo arrumadinha, para quando os outros entrassem, falar, ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque ninguém tomou o meu corpo, eu dei. Porque os lugares que o Senhor tem me colocado, Ele não me põe com correntes, eu me permito estar naquele lugar. E não é para eu apanhar um pouco e sofrer um pouco e pagar um pouco de preço para poder receber alguma coisa. É para o meu corpo ser partido por vós. É para verem que mesmo lá em cima, com os braços abertos, eu não retiro o meu corpo daquele lugar por causa de vocês que precisam comer, e vocês por causa do outro, e o outro por causa do outro, e nisso o corpo se manifesta, e nisso a igreja cresce. Não uma denominação, a igreja de Jesus. Nisso, quando você fala com alguém e o Espírito que tem propósito nisso, faz com que aquela pessoa se encante pela palavra que você acabou de falar, quando ela chega, ela é amada, não só profetizada, ela é cuidada. A tua ida no mercado deixa de ser a tua dispensa. A tua ida no mercado passa por trazer todo mundo na tua mente, aquele que tem, aquele que não tem, como é que está aquele outro. Quando você olhar para o ponteiro de combustível do teu carro, você vai lembrar, e aquele outro que está indo para a igreja, que eu sei que não está trabalhando não sei quantos meses, como é que ele está indo para a igreja? Não é o meu ponteiro, é o corpo. A igreja era tão junta, que eles eram acusados de tudo quanto é coisa. A igreja de Atos, querido, fica de pé, era acusado de tudo quanto é absurdo que você pode pensar. Eles eram acusados de imoralidade sexual, sabe por quê? Chegava no fim do dia do trabalho, ia todo mundo para a casa de um, quando o sol se punha, e ficava todo mundo lá até tarde da noite. Então surgiam boatos de que aquilo era uma orgia. Eles tomavam ceia constantemente, então diziam que eles eram canibais, porque eles iam para um lugar comer a carne e o sangue de um tal Jesus. Eles eram canibais. Diziam que eles tinham feito voto de pobreza, que não existia voto ainda de pobreza na época, isso foi da igreja católica, mas é como se eles estivessem renegando a cultura que estava sobre eles. Não é porque eles não queriam dinheiro, é porque eles davam tudo que tinha para cuidar dos outros. Então falavam muito mal deles, porque eles iam contra toda a cultura. Era nítido que eles não eram normais. Não existia o título cristão ainda. Sou crente, sou evangélico, não existia isso. Então é como se alguém virasse para a Carol e falasse assim, o que você é? Sou nada. E você é o quê? Sou nada. Mas eles olhassem e falassem, mas você é daquela turma esquisita. Não porque ela disse, eu sou de tal religião, porque não existia. Porque ela era um negócio diferente. Porque você pode dizer o quanto você quiser no seu trabalho, para os seus amigos, eu sou evangélica. O diabo te deu um título ainda para saciar a tua mente e você fala que é alguma coisa. E Jesus olha do alto e fala, mas não está na minha igreja. Não sente a dor do meu corpo, não faz parte do meu corpo. Não espalha o evangelho. Pode até ser salva. Porque salvação e igreja são duas coisas que estão ligadas, mas podem ocorrer de forma independente.
não estou perguntando se você vai para o céu. Eu não estou perguntando se você gosta de Jesus, se você gosta da comunhão, se acha legal o que eu falo. Você está na igreja de Jesus? Você morreu para o mundo, entregou a tua vida à igreja de Jesus? Você sente as dores do corpo? Você sabe o nome das pessoas que estão no corpo? Porque você sabe a dor do dedinho do teu pé, que você não deixa uma sujeirinha ali, principalmente se for mulher. Mas sequer sabe que tem irmão aqui dentro sendo amputado. Você faz parte do corpo? Não é para mim, é para você parar de mentir para você, ou pelo menos para você saber o que você não sabia até agora. Eclésia não é isso aqui. Isso aqui é conforto que Deus nos deu. A eclésia manifesta em partir de pão. Jesus deixou isso como final profético. Partam o pão, façam discernimento do que estão fazendo, esperem os pobres chegar. Você não tem tua casa para se saciar? Você já não tem recurso suficiente para cuidar de você e usar a tua manifestação aqui para cuidar do outro? É por isso que você está doente, filho. Abaixa a tua cabeça e fala com o Senhor. Tem gente que precisa se arrepender e se converter. Você fala, Senhor, não sei que espírito eu pertenço, Senhor. Às vezes eu quero mandar fogo nos outros, ou às vezes os outros estão queimando e eu estou brincando aqui do lado. Como é que a dor do meu irmão não dói em mim, Pai? Que lepra é essa que sensibiliza partes do meu corpo, que não me deixa ter compaixão das pessoas? Como igreja, a gente precisa ter o mesmo sentimento que uma mãe tem quando gera um filho. Quando o filho está sendo gerado, ela começa a gerar leite no peito. Nós precisamos, como igreja, entender: se leite não está sendo gerado no meu peito enquanto filhos estão chegando, tem coisa errada no meu corpo. Não é normal. O leite tem que estar sendo gerado enquanto os filhos estão sendo preparados e nem foram manifestos ainda. Quando o filho está para nascer, a mãe está jogando leite para fora. Porque a igreja profetiza, a mãe profetiza uma igreja que tem alimento pronto para quando o filho chegue. E a igreja não é a instituição Casa da Misericórdia. A igreja é essa reunião de pessoas aqui, onde todos têm responsabilidades um para com os outros. Todos estão ligados pelo mesmo sangue, ligados no mesmo corpo. O dom pode estar em mim, não o amor. Se alguém tiver recursos desse mundo, vendo o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como pode estar o amor de Deus nele? Pode estar o dom, pode estar o ministério, o amor não está. Esse é o caminho a se buscar, querido. Esse é o lugar a se chegar. Partir o próprio corpo em função do outro. E nisso você vai começar o que é se entregar por um propósito que não é o teu. Por um propósito que não é ver esse lugar simplesmente cumprir profecias, entrar em lugares altos. Um propósito que é manifestar Jesus, manifestar amor de Jesus a todos que chegarem aqui e nos lugares altos, aqui e em cada nação. Quer conseguir sair daqui e ir para a África e dividir o pouco que você tem para comer com 50 crianças e falar, mas não dá para 50, então vamos comer um pedacinho cada uma, porque eu vim aqui não para manifestar a Casa da Misericórdia e botar mais uma bandeira na parede. Eu vim aqui para vocês conseguirem ver Jesus. Eu vim aqui para o Manuel falar, meu pai nunca fez isso. Fala, você entendeu Jesus agora, Manuel? Sem você precisar falar, sem você precisar pedir, ele entender por conta e falar, Deus se manifestou como pai. É isso. E só isso. Todo o resto é caminho, e todo o resto vai ser aniquilado. O que vai permanecer no fim é amor, é o Pai, é o Éden. Todo o resto vai ser queimado. Eu quero te convidar a se arrepender hoje. Aí diante do Senhor eu falo, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Pedi para o Espírito Santo revelar se existe lepra escondida, porque lepra, querida, é escondida sempre. É uma área do corpo que a gente sempre tenta cobrir. E era opcional a pessoa tirar a roupa e mostrar para o sacerdote. E nesse caso você vai mostrar para o Senhor.
Porque de repente pode ser isso, pode ser o que tem feito gente dormir, gente doente, sem conseguir discernir corpo. E você vai pedir esse coração para o Senhor: Senhor, me dá esse coração, me dá um coração igual ao teu, Jesus. Me ajuda a discernir o corpo, me ajuda a discernir os fracos, me ajuda a discernir os pobres do nosso corpo, aqueles que chegam depois na mesa e não têm encontrado o que comer na mesa, porque eu parti o corpo só entre os fortes, só os que já têm acesso fácil, só entre aqueles que já têm maturidade para chegar e falar: eu estou com dificuldade, não consigo pagar a conta, enquanto tem os outros que eu sei, porque eu sei para os meus filhos, porque eu sei para a minha casa, então eu sei sim. Porque se fosse o meu filho passando por tal coisa, se fosse a minha esposa, a hora que eu leio uma mensagem, a hora que eu ouço tal coisa, mas não, nem cogita que eu não vou me mover, eu me envolvo na hora. Opa, peraí, já estou respondendo: Deus, por que isso não me toca no outro? Tem que tocar, senão não é corpo. Senão toda conversa que a gente fala que é corpo de Cristo, que é fato, é mentira, a gente está falando da boca para fora. Isso tem que servir para nos acusar nesses momentos, para nos mostrar nesses momentos que eu ainda não faço parte. E é melhor, querido, um grande arrependido jogado no chão do que um hipócrita andando na sua mediunidade, na sua mediocridade, de que eu estou nesse lugar médio, então fique. Ou eu desço como Pedro, o cara que tinha a chave da autoridade, agora confessa na frente de todo mundo aí que você só gosta. Eu gosto do Senhor mesmo. Então tá bom, Pedro, continua sendo você, porque você vai chegar nesse lugar. É você mesmo que vai estabelecer. Continua sendo você. É você que vai discursar quando o Espírito Santo for derramado. É você que vai bater de frente. Eu vou te dar outra oportunidade de bater de frente com aqueles soldados. E aí você vai ver o que vai acontecer. E quando ele abre a boca, ele faz um discurso que eles falam: mas não era analfabeto? Agora está falando até em outra língua. Porque não está em você. E se o propósito não for as pessoas, não é o propósito, fala sério. Quando as pessoas chegam, você não ama. Não é, ainda não é. Mas não muda toda a palavra que eu dei a teu respeito. Porque eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos não de paz, não de mal, mas de paz, para vos dar o fim que desejais. Mas no meio do caminho, essa é uma das oportunidades que ele dá para falar: mas tem que arrumar. Porque senão você vai tacar fogo em lugares. Senão você vai mandar fogo em cima de lugares que não correspondem ao teu amor. Senão você vai cuidar de pessoas esperando que depois elas te retribuam. Senão você vai fazer pelo que vem de volta. Senão você vai ter prazer em igreja cheia, mas não quer se sacrificar pela igreja cheia. Você quer prazer em um monte de gente, mas não quer ir buscar as pessoas na casa dela. Você quer prazer em gente aqui, mas não sabe que ela não tem dinheiro para passagem. Então você quer a igreja cheia, você não ama almas. E o único propósito desse negócio, cheio de gente, e cheio de poder e de coisa louca acontecendo, é mais pessoas serem atraídas e amadas por vocês. Que eles me vejam em vocês. Não através do dom. Se arrepende, querido, fala com o Senhor. Você pode vir à frente se você quiser, você pode se ajoelhar, você pode pedir para o Senhor: eu preciso desse coração, Jesus. Eu quero ser igual ao Senhor Jesus. Eu preciso amar igual ao Senhor Jesus. Eu não preciso curar igual a Ele, eu preciso amar como Ele. Porque pode ser que Jesus nunca me dê dom de cura, pode ser que Ele nunca me dê dom de profecia, mas eu preciso do dom de amar as pessoas. Porque galardão no céu não tem a ver com quantidade de profecia ou de cura, tem a ver com quantidade de almas. Eu nunca vi ou ouvi falar de Billy Graham se movendo em poder, nunca. Mas ninguém nunca pregou para tanta gente nesse mundo e converteu tanta gente como aquele homem, porque ele amava pessoas. É um tapa na cara isso. Tua presença, a tua glória, manifeste aqui, manifeste aqui.
Você pode amar o Senhor nessa manhã com as suas ofertas, seus dízimos, enquanto a gente adora. Pode trazer. Tua glória manifeste aqui, manifeste aqui a realidade do céu nesse lugar, a realidade do céu nesse lugar, a realidade do céu nesse lugar, a realidade dos céus 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 nesse lugar. Línguas como de fogo, rios que fluem do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. Línguas como de fogo, rios que fluem do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. Línguas como de fogo, rios que fluem do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. Quando a manifestação do Senhor ocorrer, querido, na volta dele, quando todo mundo estiver diante da manifestação dele, hoje nós vemos ele em parte. A Bíblia diz que um dia ele vai descer no dia do juízo e todos vão ver. Sabe o que vai acontecer nesse dia? Não vão ter mãos para o alto, não vão ter manifestações de poder. A presença dele vai jogar todos os joelhos no chão. Isso é plenitude de presença do Senhor. É joelho no chão e quebrantamento. A gente precisa parar de se esconder atrás de um caminho próspero e poderoso, como se isso estivesse validando o nosso caráter diante do Senhor. Porque o dia que ele aparecer diante de nós, a gente não vai apresentar nada do que nós construímos de poder para ele. A gente vai ajoelhar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é governo. Jesus Cristo é governo. Você pode esperar, e a terra está esperando, e um dia vai ter que dizer. Um dia todo joelho vai ter que dizer isso e reconhecer. E nós temos a chance de todos os dias fazer isso. Colocar tudo na gaveta. Todas as coisas. Tudo que é parcial, tudo que é em parte, e diante do Senhor e falar: o Senhor é governo, o Senhor é governo, e todo governo, todo espírito de governo que não vem de ti, eu nego. Eu pertenço ao teu espírito, o teu espírito é quem me governa, e o governo do Senhor me joga no chão, me faz dobrar joelhos e me render.
Espírito Santo, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da igreja do Senhor, Pai. Tem misericórdia de quem não está na igreja, mas precisa estar, Senhor. Nos ajuda a alcançar esse lugar, Pai, que Pedro alcançou, Jesus. Nos expõe, Pai, como expôs Pedro, mas nos leva a esse lugar, Pai amado. Que assim como Pedro, a gente não pegue as chaves de autoridade e coloque no bolso, Senhor. Que a gente use dessa autoridade, Senhor amado, com o propósito correto. Demonstrar o Teu amor na terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.